sim, sou candidata na próxima convenção à coordenação do Bloco de Esquerda. Respondo que sim, porque quero fazer todas as lutas que enchem e que dão significado à democracia. Notícia. Afinal, Mariana Mortágua é candidata à liderança do Bloco de Esquerda. Esta segunda-feira confirmou-se o óbvio ululante. Resta agora perceber se o resto também se confirma. Em que medida o estilo mais afirmativo de Mariana Mortágua vai contrastar com o estilo de Catarina Martins? Vamos ter um bloco mais radical, mais polarizador, ou ainda será cedo para dizer? É que se tivermos como exemplo o discurso da apresentação de Mariana Mortágua, o tom não foi exatamente o mais radical possível dentro daquilo que é o espectro do Bloco de Esquerda. A aspiração mais radical da futura nova líder do Bloco parece que é pedir o suficiente para as pessoas levarem uma vida boa, seja lá o que for uma vida boa. É que trabalhamos e produzimos o suficiente para que todas as pessoas possam ter uma vida boa. Essa aspiração radical. Depois, Mariana Mortágua deixou transparecer 2 dilemas de solução difícil que vão afligir o partido nos próximos anos. Primeiro, como é que o Bloco vai combater o efeito do Chega como indutor do voto útil no PS? Mortágua já começou a ensaiar um discurso de antídoto. A tranquilidade do PS é de achar que perante um PSD perdido e sem programa, pode usar o medo da extrema-direita para lhe garantir uma maioria absoluta perpétua. É por isso que vemos o Partido Socialista a dedicar-se a promover um despique com o Chega, mesmo sabendo que assim está a alimentar a extrema-direita em Portugal. O segundo dilema é encontrar o tom certo para combater o PS à esquerda e recuperar o eleitorado perdido em 2022, o que também não será fácil. Um bloco que pareça demasiado radical pode levar os votos para o PS, como aconteceu nas últimas legislativas. Mas um bloco que pareça demasiado moderado também corre o risco de ser vulnerável a uma absorção pelo PS. Mostraremos ao país, e eu espero que António Costa ouça bem, que a política do medo não pode vencer e que não basta pôr um espantalho à porta para poder governar contra as pessoas. E essa é a tarefa do Bloco de Esquerda. Apresentar uma alternativa à escolha péssima entre o mau e o pior. A escolha não é entre a crise da habitação que o PS mantém e a crise da habitação que a direita promove. E se para Mariana Mortágua a diferença entre o PS e a direita é uma questão de intensidade, ainda houve uma palavrinha subliminar para a concorrência à esquerda. Ora, digam lá se isto não é uma marca de água para o Bloco se diferenciar do PCP. Quem quer levar-se a sério não aceita guerras como a invasão da Ucrânia. Não aceita ameaças nucleares. Ora, nos próximos meses, antes da convenção do Bloco, no fim de maio, temos a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que será mais um palco para Mariana Mortágua. Mariana Mortágua, a comissária de bordo do Inquérito Parlamentar à TAP. E tudo isto enquanto nas próximas semanas esperamos conhecer o relatório final da Inspeção-Geral de Finanças sobre a forma como foi atribuída a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis e que será uma das peças essenciais da Comissão de Inquérito e que já motivou esta semana uma troca de galhardetes entre o Presidente da República e o próprio Ministro das Finanças. E já falaremos disso. Olá, Political Junkies. A Comissão Política está reunida. Estamos a gravar no final da tarde de segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e ainda vamos tentar arranjar tempo para falar da polémica sobre a visita de Lula da Silva a Portugal pelas comemorações do 25 de Abril. Eu sou o Vítor Matos. Esta semana tem comigo o João Diogo Correia, esta semana e nas últimas semanas, aliás, João, jornalista do Expresso que acompanha o Bloco de Esquerda. Olá, João. Olá, Vítor. Como vais? E os nossos comissários residentes, Eunice Lourenço. Olá, Eunice. Olá. E o David Diniz. Olá, David. Eu sou da ala radical. Ala radical. A ala radical já saiu. É o MAS. Pronto, é isto. É onde tu me colocas. É a ala magna. Tu és a ala magna. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. João Diogo, posso começar por ti? Faz favor. Estás lá longe?
Não muito, mas à distância, sim. Olha, bem vistas as coisas, qual é a grande diferença que hoje podemos dizer que há entre Mariana Mortágua e Catarina Martins? É o estilo? Vai haver conteúdo? Um bloco mais radical, mais polarizador? Ou uma Mariana mais contida? Eu acho que a primeira coisa importante a saber sobre esta mudança é que, de facto, é uma mudança que vai mudar qualquer coisa, a mudança serve para isso, mas que é uma... Há mudanças que é para tudo ficar na mesma, não é? Como sabemos. Pois, às vezes e há esse risco no bloco, mas que é uma mudança da continuidade, ou seja, nós não devemos esperar ou não podemos assumir só porque Mariana Mortágua tem um estilo diferente e às vezes é mesmo mais a forma do que o conteúdo, que haja aqui uma grande alteração. Agora, a questão é que as circunstâncias políticas também mudaram muito e são elas que empurram a futura líder para um estilo um bocadinho diferente da antecessora, pelo menos da fase mais recente de Catarina Martins. Eu acho que o Bloco tem aqui um grande desafio, tanto na gestão da ligação com o PS como com o Chega, como tu referias no arranque, e isso já obriga a grandes diferenças. Mariana Mortágua tem um ponto de partida que é importante para o Bloco, que é o de dar alguma frescura ao partido, que o partido foi perdendo nos últimos anos. Isso percebia-se muito, não tem só a ver com os resultados eleitorais. Enfim, já falámos sobre isso algumas vezes, a questão dos temas fraturantes terem desaparecido como os que existiam antigamente e que deram essa frescura ao Bloco, hoje não existem. Colocam-se outras questões que têm a ver, sobretudo, com as guerras culturais a que o Bloco muitas vezes é chamado. Mas não é sobre elas que o Bloco normalmente fala. Achas que é um bom caminho se entrássemos por uma questão de políticas ultra-identitárias, como tem acontecido noutros países, cultura woke, de cancelamento, e que normalmente isso tem levado até ao crescimento também do outro lado da extrema-direita, portanto essa polarização. Exato, esse é o ponto do tal desafio. Eu acho que mais do que o Bloco forçar esse caminho, vai ser quase inevitável segui-lo em parte, porque é esse o tempo que vivemos, é esse o tempo que o Bloco vai enfrentar, e é o Bloco que normalmente é a cara dessas questões culturais à esquerda, e portanto é quase inevitável que vá lá parar. Agora, o Bloco não pode tem de fazer isso com muita calma por causa do Chega, precisamente, que é, por um lado, é importante que o Bloco não fique, por um lado não, até é o mais importante, é que o Bloco não fique como uma espécie de anti-Ventura, ou o espelho de Ventura, quase como o Chega da esquerda. O Bloco quer fugir disso, não pretende dar essa centralidade ao Chega, não pode dá-la. Aliás, porque essa centralidade ao Chega é o que o Bloco acusa o PS de ter feito e de ter cavalgado nessa oposição muito forte, e foi o que lhe deu até a maioria absoluta. Portanto, por um lado, o Bloco tem o papel de não colocar o Chega no centro do debate, e essa é uma das competências que o Chega tem, não são muitas, mas uma delas é monopolizar o debate público. Esse é um desafio. Por outro lado, não pode pôr-se de parte dessas discussões que eu acho que vão continuar a marcar, quer dizer, toda a gente vê, que vão continuar a marcar o debate político, seja por um dia uma invasão no São Luís, outro dia outra coisa qualquer. Aliás, o Bloco até acusa, Pedro Filipe Soares falava nisso em entrevista ao Expresso esta semana, acusa a direita de entrar numa guerra cultural também a propósito da habitação, sobre se estamos a viver um pré da habitação, se não estamos, e portanto não é bem uma escolha, vai acontecer ao Bloco. Mariana Mortágua, até por questões de biografia, representa mais essa ala eventualmente mais preocupada com as questões culturais, ela é mais nova, ela fala mais sobre isso do que eventualmente Catarina Martins falava, mas se nós olharmos para o que o Bloco diz normalmente, não é o Bloco que começa por aí a discussão, e eu acho que a questão do Chega tem muito a ver com isso. E portanto, continuaremos a ouvir Mariana Mortágua a falar sobre o que Catarina Martins falava, o SNS, a habitação, etc. David, como é que tu olhas para isto? Quer dizer, é o Bloco de Esquerda a impor-se e a tentar agora capitalizar com o descontentamento social, os problemas da habitação, a inflação, ou achas que é inevitável entrar nas guerras culturais e também das políticas identitárias? Fizeram sempre parte do histórico do Bloco de Esquerda, não é? Eu não espero aí uma grande diferença. De resto, eu estava a passar os olhos muito rapidamente pelos tópicos para a moção A, como está, que já foram disponibilizados no site do Bloco de Esquerda, e francamente, olhando para as primeiras páginas destes tópicos, eu não vejo propriamente uma grande diferença, nem de tom, nem de substância. É verdade, há aquele ar muito afirmativo contra a intervenção russa na Ucrânia, que agora serve ao Bloco também para separar águas face ao PCP, mas essa opção estratégica também já foi tomada há um ano, não é?
não deixa de estar acompanhada por críticas muito violentas à NATO. Aliás, até é engraçado porque o Bloco virou o argumento ao contrário, diz o Kremlin está a dar argumentos à NATO para reforçar o militarismo. Portanto, há aqui quer dizer, é uma dupla crítica. Mas feita ao contrário do que do Partido Comunista Português vai fazendo. Em tudo o resto, as mesmas críticas estruturais ao modo de funcionamento e às políticas muito de contenção da União Europeia, pedindo outra vez a alteração dos tratados. Pelo que eu vi, não há uma referência muito explícita à renegociação de dívidas, mas esse tema também já ficou um bocadinho esquecido. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não vejo nada de substancialmente diferente, mas os tempos são diferentes daqueles que o Bloco viveu nos últimos 6 anos. E o Bloco precisava de se libertar de uma vez por todas ou quer dizer, tentar libertar-se o mais possível daquilo que foram os anos em que esteve ativamente a participar na governação. Isso é alguma coisa que Mariana Mortágua fará sempre mais facilmente do que Catarina Martins, ainda que nós saibamos que as duas fizeram parte do mesmo projeto. E das negociações. Mas a cara é diferente, o estilo é diferente, a presença será diferente. Há uma coisa que mudou, e que muda, aparentemente muda mesmo, e está assumido dentro do Bloco que esse estilo será diferente. A Catarina Martins passou muito do seu tempo a correr o país, com as estruturas do Bloco, a encontrar hipóteses de trabalho para ir fazer sessões plenárias. Nunca tinha muita gente, mas o contacto com algum povo do Bloco existiu. E Mariana Mortágua será sempre uma líder muito mais de programa, portanto muito mais de mão na massa. Eu fiquei até surpreendido com o facto de Mariana Mortágua de ter do mantido... povo não é massa. Ok, registado. Sim, e faz um bocadinho, é diferente. Nós não estamos habituados a ver líderes partidários dentro de comissões de inquérito com papéis primários, não é? Aquele é o papel principal. E Mariana Mortágua vai ter o papel principal. Antes era normal, porque a cara do Bloco não era ela, ou melhor, a cara principal do Bloco não era ela. O que é que eu acho que isto deixa de fora? Tem um lado muito interessante, que é ela sabendo que no Parlamento estes combates vão ser muito mais afirmativos e de grande exposição do que se calhar está no plenário, nem sabe muito bem quando é que Costa volta ao Parlamento, agora logo se vê o que é que acontece por aí. Era suposto os debates quinzenais voltarem este próximo mês de março, mas está tudo parece. muito atrasado. É uma boa pista para irmos ver. O que me parece é que deixa descoberto o outro lado, não é? Que é, o Bloco há muito tempo teve discussões internas fortíssimas sobre alimentar um aparelho, ou se tu preferires ao contrário, se o Bloco devia ter um aparelho, se devia ser um partido de bases, e acho que há bastante tempo o Bloco foi abdicando disso, mais ou menos discretamente. Mas, por exemplo, mas acho que aqui será claríssimo, porque Mariana Mortágua não vai conseguir estar dentro de uma comissão de inquérito de 6 meses e permanentemente no Parlamento em debate político e estar a correr. Quer dizer, há sempre fins de semana. Mas David, para fechar, para passar nisso, há uma questão que é importante. Tu achas então que a comissão de inquérito, embora possa servir de palco para Mariana Mortágua, prejudica a relação dela interna com o partido? Eu acho que, sobretudo no início, uma nova líder teria a ganhar se tivesse um contacto mais direto, até porque lá está, é aquela história que nós aqui falámos na semana passada de que empatia é que a nova líder do Bloco traz, não é? Será um ponto fraco, não estou a dizer que não seja empática, quer dizer, a falar connosco, os jornalistas, é uma pessoa bastante afável, mas isso é diferente de estar a falar com o povo. De estar a falar com o povo permanentemente. Eu nisso, pegando nisto que o David estava a dizer, quer dizer, a ideia generalizada é que agora a comissão de inquérito à TAP é um palco mediático importante para Mariana Mortágua se afirmar, enfim, continuar a afirmar-se como uma figura, enfim, vou ser redundante, mediática. Mas isso prejudica internamente no Bloco, ou tu achas que isso não é uma questão? Eu acho que nos próximos tempos pode ser compatível, ou nos primeiros tempos, até porque a comissão já começou, a convenção do Bloco é no fim de maio, a comissão em princípio
durará até pelo menos às férias parlamentares e, portanto, nestes primeiros tempos da liderança de Mariana Mortágua será compatível acumular a liderança do partido com ser a representante do Bloco numa comissão de inquérito que existe por proposta do próprio Bloco e, portanto, faz sentido que a nova líder também dê prioridade a esta comissão de inquérito. Acho que mais para a frente não fará sentido que Mariana Mortágua continue a liderar o Bloco em comissões de inquérito ou em processos semelhantes, porque ela terá um outro papel, vai ter de se adaptar a outro papel e por muito que possa tentar que seja o contrário, que seja o partido que se adapta à nova liderança, tem sempre de haver alguma adaptação da parte dela. E sobretudo porque ela tem de ter algum papel nas eleições regionais da Madeira, que são já este ano, e onde o Bloco tradicionalmente tinha alguma expressão herdada muito da expressão da UDP e que tem o desafio de crescer e voltar, seja depois para as eleições europeias. E uma líder tem de fazer campanha, tem de ir aos sítios, por muito pouca paciência e apetência e perfil que Mariana Mortágua tenha, por exemplo, para ir a sedes do Bloco, nós sabemos que não são muitas no país, ou a encontros de militantes do Bloco, ser líder partidária também passa por aí, ou ir a feiras e mercados, também vai ter de ir. E Catarina Martins, eu acho que o João Diogo saberá melhor que eu, Catarina Martins também se fez na Feira de Espinho, como líder partidária. Mariana terá de fazer uma parte desse percurso com um perfil diferente, com características diferentes, mas tem. Depois, quanto a diferenças, eu acho, presumo que não fosse esse o objetivo, mas a fotografia com que Catarina Martins ilustra hoje o seu tweet de apoio a Mariana Mortágua, eu acho que é um bocadinho a imagem desta sucessão. Descreve-nos essa fotografia. Elas estão, eu penso que numa convenção do Bloco, lado a lado, a conversarem com um ar muito bem disposto, e parecem vestidas de igual. Com camisas azuis escuras, ou pelo menos escuras, mesmo eventualmente uma pode ser preta ou outra azul escura, fitas vermelhas que deviam ser a identificação da convenção, mas é esta sucessão na continuidade. E se calhar o Bloco precisava um bocadinho, já que muda, precisava de mudar mais um bocadinho, porque Mariana Mortágua está tão associada à geringonça como Catarina Martins. Eu acho que aí não há diferença para o eleitorado em geral. A diferença aqui parece-me ir ser só de estilo, de perfil pessoal, e estou a achar, pode ser que esteja completamente enganada, que Mariana Mortágua vai ter alguma dificuldade em marcar diferença, em fazer diferente. Por isso talvez queira continuar a marcar através daquilo em que se tornou muito reconhecida no eleitorado, que é através de comissões de inquérito, que é aquilo que ela tem sabido fazer melhor nos últimos tempos. Olha, e esta discussão toda à volta do porque é que o Bloco tem necessidade de falar da questão do Chega e do PS usar o Chega como tábua de salvação? Como é que se desmonta? Como é que o Bloco pode combater este efeito? Não é fácil. Não é nada fácil. O Bloco corre o risco de fazer aquilo que acusa o PS e António Costa de fazerem, que é aumentar, insuflar o Chega, dar ainda mais palco ao Chega. Mas é importante para o próprio Bloco fazer isso, porque um dos argumentos de quem defende que não há problema nenhum em fazer acordos com o Chega é de que se o PS fez acordos com a extrema-esquerda, que é o Bloco, porque é que o PSD
não há de fazer acordos com a extrema-direita, que é o Chega. E é, portanto, muito importante para o Bloco e, se calhar, para o jogo democrático em geral, fazer essa diferença entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, se são comparáveis ou não. E eu acho que Mariana Mortágua, pelo menos por aquilo que foi a sua intervenção hoje, parece apostada em encostar o PSD ao Chega, mas também encostar o governo à direita, e aí corre outro risco, que é daqui a bocado estar também a dizer que são todos a mesma coisa. David? Então, vou tentar dizer isto de uma maneira simples. O Bloco há uns anos vem dizendo que o país está a entrar em crise, ainda havia geringonça. O país vai entrar em crise, vem uma crise social, vem uma crise social. A crise social nunca foi tão pronunciada quanto o Bloco chegou a prever. Achar que ia ser. Portanto, o Bloco, que continua na expectativa de que ela exista, não estou a dizer que deseja, não estou a pôr qualificativos nisto, mas o Bloco continua a achar que a guerra vai empurrar o país, ou está a empurrar lentamente o país para uma situação muito difícil, muitos portugueses para uma situação muito difícil. Continua a acreditar nisso, muito provavelmente terá razão. Alguma coisa mudou no ciclo com a guerra na Ucrânia e ela não é expectável que acabe tão cedo. Portanto, eu percebo que o Bloco mantenha o vetor, acho que faz todo o sentido, ainda por cima sendo o Bloco, o vetor do discurso, que é o da crise social e da necessidade de uma vida digna e da necessidade do governo responder. Eu acho que o segundo fator que o Bloco aqui junta nestas semanas à equação tem a ver com o fator que se prende com o que aconteceu nas últimas legislativas. O que é que aconteceu? Aconteceu que muita gente deixou de votar no Bloco para votar no PS porque havia uma sombra de um governo de direita. E, portanto, o Bloco entende que daqui, sejam as eleições daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, quer dizer, quando forem, quase 4 na prática, que os eleitores potenciais do Bloco vão continuar no mesmo problema. Mas porque vê-o chegar a subir. Sim, mas isso é uma questão importante. Tu achas que o Bloco tem vantagens em recuperar eleitorado ou impedir que o eleitorado fuja para o PS, mostrando-se mais radical ou mostrando-se mais moderado? Provavelmente. Qual é o melhor... provavelmente mantendo-se no mesmo sítio, mas passando 3 anos e meio a dizer que o PS é que tem a obrigação de responder com políticas que cubram, que travem a subida do eleitorado do Chega. Se tu quiseres, é onde se cruzam as duas agendas. Vamos ouvir Mariana Mortágua alertar sucessivamente António Costa para a necessidade de ter políticas sociais que cubram as necessidades mais urgentes das pessoas, para que elas não fujam para um espectro mais radical à direita. E que não dê peso à contestação. Mas como é que ele capta? O Bloco também quer captar esse descontentamento para ele, não é? Não, mas e muitas vezes as coisas tocam-se. Aliás, nós vimos na sondagem pós-eleitoral que publicámos, salvo erro, em março de 2022, percebia-se que havia eleitorado do Bloco a fugir para o Chega. E isso existe, mas essa não é a questão. A questão do PAIL, sobretudo. Também, mas eu acho que essa não é a questão estratégica do Bloco. A questão estratégica do Bloco é arranjar um corpo argumentativo que permita chegar às eleições e dizer às pessoas atenção, porque votar no PS já não vos resolve. Portanto, quer dizer, o que é preciso é reforçar o Bloco da esquerda, mas o PS não, porque o PS não resolveu. João Diogo, Mariana Mortágua, hoje no discurso, coloca o PS como quase à direita. Há uma certa diferença, mas é uma diferença basicamente de grau, mais do que outra coisa qualquer. Certo, eu acho que essa é a narrativa que está a ser tentada há algum tempo e que vai ser reforçada, que é, aliás, Mariana Mortágua até fala sobre as nossas razões, ou seja, os acontecimentos, de certa forma, independentemente de quem é que tinha razão quando foi o jogo do orçamento, os acontecimentos, eu não digo que dão razão ao Bloco, mas ajudam o Bloco, porque imaginemos por um segundo que o Bloco estava ainda na solução anterior, que já não era a da geringonça, já não era com um acordo escrito, mas era, obviamente, de um partido ligado ao governo de alguma forma. Era muito difícil explicar, neste momento em que a inflação cresce, em que a crise da habitação explodiu nas mãos do governo,
em que falamos da guerra, era muito difícil o Bloco sair daqui. E, portanto, a emenda acaba por correr melhor que o soneto, mesmo com um resultado tão mau naquelas eleições. Provavelmente a quebra do Bloco seria ainda maior se estivesse associado a este governo. E, portanto, eu acho que aqui vai ser sempre carregar nesta ideia, o tempo deu-nos razão, a crise é quase tão grande como a que vocês viveram há 10 anos com a chegada da Troika, é de vários níveis, aliás, a palavra radical será usada nesse sentido, é uma crise que tem de ter uma resposta radical, seja na habitação, seja na saúde, seja na educação, temos os professores na rua também, e por essa via, se calhar será um Bloco a voltar ao que conhecíamos melhor. Mariana Mortágua também falou disso, da força das mobilizações. A força das mobilizações é estar na rua. E, portanto, veremos o Bloco mais na rua e, provavelmente, com este argumento de que o eleitorado da esquerda e do centro-esquerda só tem uma hipótese, que é o Bloco. Aliás, porque temos o PCP numa fase de grande indefinição e de grande dificuldade com a questão da guerra, com o discurso que tem tido sobre a guerra. O Bloco, no primeiro momento, até é um bocadinho também, diria, quase dúbio. Aliás, a própria Mariana Mortágua ficou marcada por algumas declarações quando a guerra ainda não tinha começado, mas ali nas semanas anteriores à guerra, e depois lá encarreirou. Nós, o LIVRE, ainda não sabemos o que é que vale, e, portanto, o Bloco afirmar-se-ia aqui como a única alternativa à esquerda, com esta ideia de que o PS só governa à esquerda se for obrigado a governar à esquerda, como foi na geringonça, e que, portanto, isto não é uma governação de esquerda, nós somos a única alternativa. Eu acho que é o espaço que o Bloco vai tentar ocupar aqui, com esses tais testes iniciais de que a Eunice falava, lembrando que o Bloco tinha 2 deputados na Madeira e perdeu os 2 ainda em 2019, portanto ainda antes da queda do governo, e portanto isso se calhar já era um primeiro sinal. E é isso, veremos um Bloco mais na rua com este discurso de nós somos a alternativa para a esquerda e até para o centro-esquerda. Daí eu não ter a certeza dessa ideia do discurso mais radical. Não me parece que o discurso vai mudar assim tanto. David, com Mariana Mortágua e antevendo-se, vamos aqui especular um bocadinho aquilo que também é mais previsível, que é que o próximo líder do PS no próximo ciclo poderá ser ou deverá ser Pedro Nuno Santos. Tu achas que isso facilita eventuais entendimentos no próximo ciclo eleitoral, ou é demasiado cedo para estarmos a falar disso? Podia sempre ter a saída fácil, é demasiado cedo para falarmos disso. Mas é muito mais divertido se disser. Às vezes, na véspera das coisas acontecerem, é demasiado cedo para falar disso. Que é bastante Pedro Nuno está impulsivo. Evidente a predisposição dos atores do futuro para isso, não é? Os atores do futuro são Mariana Mortágua e Pedro Nuno Santos, claro. Há elogios registados de parte a parte, não são propriamente escondidos. Eles trabalharam juntos em muitas coisas. Aliás, na geringonça. No BES, e até na Comissão Implementar de Inquérito do BES. Certo. E eu acho que em alguns casos, menos do que provavelmente muitos ouvintes imaginarão, mas em vários casos haverá uma aproximação ideológica, se tu quiseres, fácil. Agora, pragmaticamente será um caso bastante diferente, não é? Eu acho que se chegarmos ao ponto de o PS e o Bloco, com o PCP ou sem ele, ou com o LIVRE, se tu quiseres, poderem construir uma frente que tenha uma maioria, enfim, aí sim é muito longe para nós conseguirmos dizer alguma coisa. A construção de um programa comum seria bastante trabalhosa, na certeza, digo eu, de que, nesse caso, o Bloco quereria mesmo ir para o governo. Eu acho que o que está mesmo fora de causa então é repetir uma fórmula como aquela que tivemos. Então deixa-me pôr a questão completamente ao contrário, Eunice. E David, se quiseres comentar também, que é isto ser usado por, eventualmente, Pedro Nuno Santos para conquistar o eleitorado do centro, diferenciando-se e tentando mostrar que não é tão radical como o Bloco de Esquerda. É que eu acho que se algum dia Pedro Nuno Santos chegar a líder do PS, nós vamos descobrir que afinal ele é muito mais de centro do que aquilo que lhe foi conveniente ser durante vários anos. Okay. O pragmatismo é fundamental na política. Muito bem, então pragmaticamente vamos passar ao próximo tema, que não é exatamente este, mas passa por este. A proposta de relatório da Inspeção-Geral de Finanças parece que aponta para irregularidades na atribuição aliás já foi noticiado e não desmentido, na atribuição da indenização de 500 mil euros a Alexandre Reis.
Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer no sábado que era preciso que depois das conclusões serem conhecidas, que o governo tirasse consequências políticas, que houvesse consequências políticas disso mesmo. Fernando Medina, no domingo, emitiu um comunicado a dizer que sim, que vai divulgar o relatório assim que ele estiver pronto e concluído. Neste momento está em fase de contraditório, e que sim, que haverá consequências do ponto de vista daquilo que for a reposição da legalidade. Ora, isto dá-nos para duas hipóteses, digo eu, e peço o vosso comentário: a demissão da administração da TAP ou a devolução da própria indemnização por parte de Alexandre Reis. David, isto pronuncia aqui decisões que o governo pode ter de tomar que não serão fáceis, e também ainda há aqui uma espada sobre a cabeça de Pedro Nuno Santos, ou não? Eu até acho que há mais uma espada sobre a cabeça de Pedro Nuno Santos que outra coisa. Por exemplo, sobre a administração da TAP, imagina que a conclusão da IGF, porque nós na verdade não sabemos o relatório final, não é? Está em fase contraditória, portanto muito pode mudar. Mas se a conclusão for de que Alexandre Reis teria de devolver uma parte da sua indemnização quando entrou na nave, o maior, quer dizer, a espada cai sobretudo sobre o antigo Ministério das Infraestruturas, não é? Sobre, quer dizer, Alexandre Reis devia saber, ou devia ter tido consultor que lhe tivesse dito, devia ter tido o bom senso, sobretudo, de questionar, mas cabe a quem a nomeia e quem a já tinha nomeado saber as regras do jogo. Também ao Ministério das Finanças, acho que não, se for essa a conclusão, não iliba o Ministério das Finanças de nada. E já o atual. Aí já o Ministro das Finanças, Fernando Medina, embora, enfim, na escala de ele tinha que saber, provavelmente era o que menos tinha que saber, todos tinham que saber antes, mas também tocará. Outra coisa diferente é se a própria indenização em si, quando é atribuída, é ilegal. E aí, quer dizer, aí muito mais difícil, aí já é um problema de facto da própria TAP, e o problema sairá para a atual administradora da TAP, que é um caso que eu diria que Fernando Medina deve estar a rezar porque não saia dali daquela comissão de inquérito, porque ninguém parece ter interesse em tirá-la nesta altura. Eu acho que o Presidente da República tem ali uma antiga questão com a administração da TAP e deve ser dos carros ainda, não é? Eu acho que sim, que ainda é dos carros, da questão dos carros. Até porque ele não liga nenhuma a carros, não é? Ele conduz o dele e vai para todo lado e não quer saber dos seguranças. E também não liga muito a aviões, enfim. Bom, agora tem um Falcon novo dos traficantes de droga. Não é bem dos traficantes de droga. Foi alugado por traficantes de droga à empresa que alugava. Bom, mas ainda bem que há um Falcon novo, porque vou só agora aqui fazer uma derivação, vou tentar ser rápida. Porque, como todos nós sabemos, e o Presidente da República também sabe muito bem, os Falcons estão a dar as últimas. É um perigo os nossos governantes andarem de Falcon. Mas não há nenhum presidente, nem nenhum governo. O maior susto da minha vida apanhei num Falcon, devo dizer. Não há nenhum presidente, nem nenhum governo que tenha coragem de dizer que a República Portuguesa precisa de um avião e comprá-lo. Sabes que é isso? Medo dos populistas. Exatamente. É populismo por medo dos populistas. E, portanto, aquilo que Portugal precisava, que era um avião que servisse para quando o Primeiro-Ministro precisa de sair, ir visitar tropas na Costa do Marfim, o que quer que seja. Sim, ou ir aos jogos de futebol do Quando Qatar. precisamos de deslocar, de projetar tropas portuguesas para outros países, que temos sempre de alugar aviões. O Falcon não dá para levar tropas, só leva 12 lugares. Mas eu não estou a dizer que teria de ser um Falcon, podia ser um avião médio. Não sei se a Falcon era a melhor solução. Estão aí a chegar. Portanto, há uma pelintrice que causa problemas, inclusive de segurança, às instituições portuguesas. Portanto, ainda bem que há um Falcon, se calhar é em melhor estado, que apesar de ter transportado droga, é mais seguro para transportar o Presidente da República, que às vezes já lhe aconteceu, por exemplo, ir para o achar que pode ir para o Canadá de Falcon e depois tem sempre de fazer escalas em Cabo Verde e noutro sítio qualquer. Mas enfim, é tudo para dizer que se gasta pouquinho.
Voltando à TAP, rewind. Rewind. Ainda te lembras da minha pergunta? Eu já não me lembro da minha pergunta. Eu lembro. É assim, em relação ao relatório, eu acho que o que não convém a ninguém que diga é que a TAP agiu de tal maneira que ponha em causa a sua administração para já. Já se percebeu que há muitos incómodos com a administração da TAP, mas por outro lado há um processo de reprivatização que é preciso assegurar. E aí o governo tenta acautelar a situação. Aquilo que irá acontecer, temos mesmo de facto que esperar pelo relatório final. Eu acho que, sobretudo, quem não vai ficar bem neste relatório é a empresa de advogados, que deveria ter acautelado toda a legalidade do processo e não acautelou. Na verdade são duas, a Moraes Leitão e a Pedro Rebelo de Sousa. Olha, permite-me só cruzar aqui os dois temas. Há uma coisa que vai ter piada de ver, que é como é que Mariana Mortágua lida com Pedro Nuno Santos, sabendo que ela está a conduzir o inquérito e o Pedro Nuno Santos vai ser o principal vítima. Isto é uma boa questão aqui para o João. Não, eu tenho só duas coisas. Os meus colegas comissários foram muito claros e fizeram um excelente comentário, mas eu tenho duas questões para colocar. Uma delas é precisamente ao comissário Vítor Matos. Eu espero, isto não é uma comissão de inquérito, mas eu espero que o susto que apanhaste num Falcon não tenha sido num que estava a servir para traficar droga. Não, foi num dos velhinhos e foi no Kosovo. Depois eu conto a história. Pronto, ok. A outra tem a ver precisamente com isto. Isto é um tema importante para o Bloco, sensível para o Bloco, até porque, sendo sempre contra as privatizações, é quase também responsável por explicar o dinheiro que tem sido investido, e neste caso do meio milhão nem sequer se pode falar em investimento. Então não é um investimento. Se tu afastares um administrador incompetente, até pode ser um bom investimento. Não sabemos. Podemos enquadrar enquanto investimento? Pronto, muito bem. Não, vá, estou a brincar, diz. Não, mas é de facto responsável um bocadinho por explicar o dinheiro público que é gasto numa empresa como a TAP. E por outro lado, o David adiantou-se, mas é isso, é a relação com o Pedro Nuno Santos, porque vimos isso quando Pedro Nuno Santos saiu. Não pararam elogios vindos da esquerda, à esquerda do PS, ao trabalho do ministro, e portanto Mariana Mortágua, como nova líder, como figura principal, aliás, tendo essa vantagem de ter ganhado projeção pública através de comissões de inquérito, por ser muito dura, por estar quase exasperada com as respostas, pode criar aqui vou chamar-lhe uma linha vermelha, porque é um nome que casa bem com Mariana Mortágua, com Pedro Nuno Santos, e isso pode ser um bom teste, vai ser um bom teste aquela audição. Exatamente, vai ser um bom teste, e até porque isto está tudo mais ou menos ligado. A entrada de Mariana Mortágua agora também tem qualquer coisa a ver com uma certa ideia de que a maioria absoluta pode cair antes do tempo, não se sabe se cai, enfim, também será cedo para falar sobre isso, mas portanto deixa muito claro que a mudança no Bloco não mexe só com o Bloco, pode mesmo mexer com o xadrez político e parlamentar. Muito bem, vamos fazer só uma ronda para falar aqui da polémica sobre a visita do presidente brasileiro Inácio Lula da Silva a Portugal. É no âmbito das comemorações do Dia da Comunidade Luso-Brasileira, que é no dia 22 de Abril, mas, no entanto, apanha as comemorações do 25 de Abril, e parece que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, cometeu uma gafe ao dizer que Lula da Silva ia discursar nas cerimónias do 25 de Abril. Os partidos estão divididos. A Iniciativa Liberal já diz que sai do hemiciclo se Lula da Silva discursar. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o que deve prevalecer é a relação institucional com o Brasil, não interessa quem é o presidente, mas sim o presidente escolhido por os brasileiros, que não são os portugueses que escolhem. David, aquilo terá sido só uma gafe do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou ele falou cedo demais? Bem, as duas coisas podem ser cumulativas, não é? Aliás, parece-me bem que foram. Há uma estranheza que eu tenho quando ouço o Presidente da República a dizer que não tinha informação nenhuma sobre aquilo. Porque nós já tínhamos em Brasília ouvido o Presidente da República dizer que Lula da Silva participaria nas comemorações do 25 de Abril. Faz um bocadinho de confusão que o Presidente soubesse isto, mas não soubesse exatamente em quê. Sobretudo quando nós estamos um mês e não chega a 2 meses do evento. Depois, portanto, tenho muitas dúvidas que o Presidente não soubesse. Segundo,
bem percebo que Lula da Silva é uma personagem bastante divisiva em vários aspectos políticos, portanto não contesto isso todo, mas faz-me alguma confusão que alguma direita, em especial a Iniciativa Liberal, mas de certo modo também, mas como Luís Montenegro se pronunciou no fim de semana, no domingo, sobre isto, misturem política externa com preferências ou com gafes. Quer dizer, misturar política interna com política externa não é um grande conselho para alguém que quer apresentar-se como estadista, e também não é misturando questões pessoais com questões de Estado. Portanto, tudo isto me faz confusão e nada disto invalida que João Gomes Cravinho seja um nabo de primeira apanha. É uma coisa inqualificável. Como é que um Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já foi Ministro da Defesa, não perceba que há regras que têm que ser desrespeitadas para que as coisas não sejam postas em causa? Portanto, o primeiro responsável por tudo isto, por toda esta polémica, mas sobretudo pelo que pode vir a acontecer, que na minha perspectiva tudo se encaminha para que seja. Há um plenário especial no dia 23 para que Lula da Silva fala na mesma, sem ser no 25 de Abril. Desculpa, no dia 24, portanto será um dia antes. Da única e exclusiva responsabilidade do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eunice. Eu vou ler a frase que Marcelo Rebelo de Sousa disse em Brasília, onde também estava o Ministro João Cravinho, a 30 de dezembro de 2022. Foi marcado já o que vai ser o encontro em Portugal de 22 a 25 de abril, com a cimeira entre o Presidente Lula e o Primeiro-Ministro português e a visita de Estado a meu convite, que culmina na participação na cerimónia do 25 de abril. Marcelo Rebelo de Sousa disse, a 30 de dezembro, que a visita de Estado do Presidente Lula culminaria com a participação na cerimónia de 25 de abril. Não disse que falaria no Parlamento, mas a única cerimónia oficial do 25 de Abril costuma ser a cerimónia parlamentar. Eu confesso que para mim era claro desde 30 de dezembro que Lula ia participar na ação solene do 25 de Abril, não via mal nenhum nisso, era aliás um motivo extra de interesse, e toda esta polémica mostra de facto, como o David disse, que João Gomes Cravinho não tem todas as qualidades necessárias para ser Ministro dos Negócios Estrangeiros. É uma maneira muito simpática de pôr aquilo que disse. Eu sou simpática, boazinha. Pois, muito diplomática. Manda uma mensagem ao António Costa, porque acho que há aqui uma candidatura. Não, porque não queria viajar muito no Falcon. No novo não gostarias. Mas toda esta polémica faz-me lembrar uma sessão memorável a que eu assisti no Parlamento Português há muitos anos. Era António de Almeida Santos, Presidente do Parlamento, e convidou para discursar um político brasileiro daqueles à antiga, um coronel da política brasileira da Bahia, António Carlos Magalhães, também conhecido como Toninho Malvadeza. E foi, como o próprio Almeida Santos disse no encerramento daquela sessão, uma sessão memorável. Gerou imensa polémica. O Bloco de Esquerda, na altura, era Francisco Louçã e Luís Fazenda, os deputados, manifestaram-se contra aquela sessão. António Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, no seu discurso faz questão de se referir aos deputados do Bloco de Esquerda. Foi uma bela sessão. E, portanto, lamento se Lula da Silva não participar na sessão solene do 25 de Abril por duas razões. Por uma, porque mostrará que um partido como o PSD não consegue descolar do Chega. E reagiu à semelhança do Chega. Afinal, e a reboque, aquela parte foi mais diplomática. E a reboque do Chega. E depois também lamento porque iria tornar a sessão provavelmente muito mais interessante e memorável. João Diogo. Eu queria imenso discordar, mas, quer dizer, em relação a João Gomes Cravinho, o David apresenta a versão mais dura, a Eunice a versão mais contida, portanto, para mim sobra a versão elogiosa e eu não estou interessado nisso, portanto, vou passar à frente. Em relação à questão propriamente dita, embora a história que a Eunice conta do Toninho Malvadeza seja excelente... E claro que não foi numa sessão de 25 de Abril, foi uma sessão especial. Certo. E que nos prova de que isto não é propriamente novo,
O que eu tenho a acrescentar em relação a isto é que, talvez como pessimista irritante, eu acho que e já o disse há bocado, e se calhar vamos voltar a falar sobre isso, é o tempo que vivemos, ou seja, é o momento em que, à esquerda e à direita, os partidos tentarão cavalgar estas polémicas que, na verdade, não teriam grande espaço para polémica, quer dizer, a visita de um chefe de Estado. Mas, João Diogo, se fosse Bolsonaro, o Bloco, o PCP, haveria, eventualmente o PS, não estariam, se calhar, saindo do plenário. Com certeza. Eu acho que elas vão acontecer, vêm de muitos lados e a propósito de muitos temas. Este é só mais um e, portanto, vamos discutir, e no 25 de Abril também, aliás, também espero que... O argumento de Marcelo Rebelo de Sousa, que é isto não é questão de ser o Sr. Lula ou o Sr. Bolsonaro, não será exatamente assim, porque nunca se colocou a questão de... Aliás, nem ele queria, nem se colocou a questão de Bolsonaro fazer com o isso. Bolsonaro não se coloca, seria... porque o Bolsonaro não estava muito interessado, mas sim. Não, com Bolsonaro é assim. Só estava a chegar no plenário. É assim, a questão não se colocaria, porque a visita de Lula da Silva... Ser o Bolsonaro a discursar no 25 de Abril ia ser uma coisa do fim do mundo. Agora eu vou falar a sério. A visita de Lula da Silva é muito relevante do ponto de vista das relações internacionais. Com Bolsonaro não houve uma única cimeira luso-brasileira. E vai haver uma cimeira lulo-brasileira. E Lula-brasileira não. Também pode ser Lula-brasileira. Tu disseste Lula-brasileira. Também já é demais. Dava um belo título do podcast. Desculpa. E se Marcelo Rebelo de Sousa discursou na Câmara Brasileira, no Congresso Brasileiro, na cerimónia da independência, porque não pode Lula da Silva discursar no nosso 25 de Abril? É um chefe de Estado de um país com o qual Portugal tem grandes e fortes relações e que deve aprofundar e mimar essas relações. Então... E, deixa-me só dizer mais uma coisa, a visita de Lula da Silva tem ainda uma outra coisa que Marcelo também anunciou logo em dezembro, que é, vão finalmente ser entregues prémios Camões. Isto também mostra como com Bolsonaro não era possível, que não foram entregues durante o mandato de Bolsonaro. Portanto, há aqui diferenças, é uma visita importante para o retomar de regulares relações com o Brasil, e tenho muita pena que o PSD não esteja a valorizar isso. Então agora vamos ao que não nos sai da cabeça. David, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça um artigo do Adam Tooze que eu li no Financial Times. Infelizmente não trouxe o Financial Times, esqueci-me dele na mochila, pelo que o Adam Tooze tem uma excelente newsletter, by the way, recomendo vivamente, chama-se Chart Book, e é quase sempre um post de informação. Mas é um economista, eu já o ouvi numa conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um bom convite. E ao caso este artigo no Financial Times chamava-se o apoio limitado do Ocidente à Ucrânia. Limitado porquê? Porque ele depois recupera um estudo, ou vai buscar um estudo que saiu na semana passada, a propósito do ano de guerra, e do Kiel Institute for the World Economy, e que tem uma série de dados que são muito reveladores sobre o jogo de sombras que nós estamos a viver nesta guerra. Eu, como só tenho um minuto e já o passei, vou limitar-me a dar-te a conclusão base. Eu nem vou comparar ou usar a comparação com a guerra da Coreia ou com a guerra americana no Vietnã, porque elas são passadas há muito tempo, mas o diferencial de apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia para estas guerras é imenso. É quase imensurável. Mas é possível comparar, por exemplo, com a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Estou a falar de um período que durou 7 anos. Mas o apoio à Ucrânia está 3 vezes abaixo do dinheiro que os Estados Unidos despenderam na guerra do Iraque. No primeiro ano? Exatamente. Estamos a falar por comparação com o PIB de países. Portanto, isto é posto, são vários países em comparação, quanto é que estão a ajudar. A conclusão do Adam Tooze não é que o Ocidente não esteja empenhado em ajudar. A Ucrânia que não tenha efetivamente ajudado. Ajudou. Mas é importante, ao fim de um ano, pôr as coisas nos devidos lugares. Os líderes ocidentais, ajudando, estão a fazê-lo com enorme temor das suas opiniões públicas. E estes dados, que eu aconselho vivamente a verem, seja no Financial Times ou procurando a newsletter do Adam Tooze, mostram o medo
com que todo o Ocidente está a gerir esta guerra e a dificuldade, dá para transpor, a dificuldade que vai ser manter este apoio nos próximos anos. Ok, David, obrigado. João Diogo, o que é que não me sai da cabeça? Bom, vou tentar ser rápido. O que não me sai da cabeça, os temas estão todos ligados e, portanto, o que não me sai da cabeça é, mais uma vez, o tempo que nós vivemos, um tempo que é de relativização histórica, etc., mas é também de culto da personalidade. E ontem, Eduardo Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro, anunciou a criação, e já está disponível, da Bolsonaro Store, que é uma loja de homenagem ao, e estou a citar, obviamente, o melhor presidente da história da República Brasileira. E, quer dizer, todo o site enfim, é um pratinho. Portanto, há calendários, há uma caneca de shop, quem nunca sonhou beber um chopinho com uma caneca de Jair Bolsonaro, há uma tábua de madeira que diz o nosso sonho segue mais vivo do que nunca, o que é uma mensagem também que Bolsonaro, ou pelo menos o bolsonarismo, andará aí, um troféu de mesa com um busto de Bolsonaro, e eu não me lembro de ver uma coisa tão própria desse culto da personalidade que Bolsonaro sempre tentou e testou e conseguiu, em grande medida, como este site. É a Bolsonaro Store, enfim, é ver o vídeo. É ver o vídeo, isso não é bem culto da personalidade, é o merchandising da personalidade. É uma adaptação, é século XXI. Poder ver para quem é que reverte a receita. Bom, agora... para atividades extraparlamentares. Ok. Isso dá para muita coisa. Dá para muito chopinho. Agora sou eu, o que não me sai da cabeça é uma coisa menos divertida ou nada divertida, que é o naufrágio de uma embarcação ao largo de Crotone, na Itália, enfim, onde já vão pelo menos em 100 mortos. A embarcação teria uns 180 a 200 migrantes, e isto acontece num contexto em que, uma semana depois da senhora Giorgia Meloni ter restringido a ação das organizações não governamentais que salvam migrantes no Mediterrâneo, agora só podem fazer uma ação e voltar a atracar, não podem ficar no Mediterrâneo a salvar pessoas. Isto já também suscitou na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu enfim, um apelo à necessidade dos países chegarem a um acordo para o problema da imigração do Mediterrâneo, mas as posições são muito radicais entre os vários países, sobretudo do chamado Grupo de Visegrado da Europa Central em relação aos outros países. É uma tragédia com que a Europa não consegue lidar e para a qual não consegue arranjar solução. E eu acho que isto é muito preocupante. Às vezes andamos a falar de assuntos e preocupados com coisas quando há coisas tão graves e importantes a acontecer aqui mesmo junto a nós, mesmo tão perto. Eunice Lourenço. Não me sai da cabeça uma série que vi na semana passada, inteirinha numa noite. Eu estive de folgas na semana passada. E, portanto, comecei a ver uma série na Netflix, que em português é As Lutadoras. É uma série francesa e eu achei que era uma minissérie só com 4 episódios, afinal tinha 8 e eu não fui capaz de parar de ver até ao fim. É uma série sobre 4 mulheres na Primeira Guerra Mundial em França, numa pequena cidade francesa que está em risco de ser conquistada pelos alemães. Cada uma delas tem histórias que ainda nos dizem alguma coisa passado mais de um século sobre a condição da mulher, incluindo há uma história sobre um dos assuntos da atualidade, que é o caso dos abusos na igreja, ainda que não seja abusos sobre menores. É uma série que eu recomendo, não me sai da cabeça porque gostei, porque me fez refletir e pensar sobre várias coisas, e também não me sai da cabeça porque eu não sei se há a segunda temporada. Muito bem, e ficamos por aqui. A Comissão Política regressa para a semana. E um grande obrigado ao João Martins pela sonoplastia e pela paciência e pela paciência que tem aqui em aturar-nos e ver-nos a arrastar o tempo com pessoas que estão ali já a espreitar para gravar o próximo podcast. E um agradecimento também ao Tiago Pereira Santos pela ilustração, e despedimos-nos com esta cantiga: um contra o outro, sai de casa e vem comigo para a rua. Deve ser um dos motos do Bloco de Esquerda nos próximos tempos. Sai de casa e vem comigo para
vidas que tu ganhas é a tua que mais perde. Se não vais, sai de casa e vem comigo para a rua. Vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas é a tua que mais perde.